Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, tem determinadas pessoas que não têm um bom senso. E tem outra, são pessoas que estão em cargos, assim como ministro, inclusive, que é o caso do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Olha bem, ele deu o voto dele, agora nessa ação sobre o Bolsonaro, que é totalmente contraditório o que ele já fez lá atrás, em 2018. Em 2018, ele proibiu que o Lula desse qualquer tipo de entrevista. E tem outra, sobre o argumento que o Lula fosse dar desinformação eleitoral, inclusive. Agora, no caso do Bolsonaro, ele age totalmente diferente. Quer dizer, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ele vota conforme as posições políticas dele. Porque ele é de extrema direita como o Bolsonaro. Então o que ele faz? Não é só ele, são outros bolsonaristas que também tem no Supremo Tribunal Federal. Agora, o ministro Luiz Fux, o voto, ele rebateu, inclusive, os argumentos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Inclusive sobre o tarifaço do Donald Trump. Agora, o comportamento do Fux, uma que a gente já está, eu inclusive, já está de um tempo para cá, estou analisando isso. Tudo aquilo que é contra os bolsonaristas, ele vota a favor dos bolsonaristas. Você veja bem, até a atitude do Donald Trump, que teve lá, os Estados Unidos cassou o visto de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não cassou do Fux. E também dos outros dois que foi indicado pelo Bolsonaro. Agora é uma coisa assim de se pensar. Quem indicou o Fux foi a presidente Dilma. A Dilma que indicou o Fux, achando que ele seria um bom ministro para o Brasil. E o comportamento dele mostra que ele não é uma pessoa que vota, inclusive, com aquilo que está no processo. Não, ele vota
conforme a posição política dele. E a posição política dele é de extrema direita. Agora, tanto faz o juiz ser de extrema direita ou de esquerda, de que lado for, ele tem que votar, inclusive com aquilo que tem no processo. Agora, o Bolsonaro comete uma série de crimes, inclusive agora com a tornozeleira eletrônica. E aí o que acontece? Todos os juízes votaram, todos. O ministro Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanini, todos eles foram favoráveis às medidas cautelares. Agora, o Fux, não, ele quer livrar a cara do Bolsonaro. Por quê? Porque o comportamento dele é de extrema direita. Lá atrás, na Lava Jato, por exemplo, que ele proibiu o Lula de tudo. Ele proibiu de tudo, dizendo que se o Lula desse entrevista, ia ser entrevista de desinformação. Isso é o que ele disse lá atrás. E agora, no caso do Bolsonaro, ele é a favor que o Bolsonaro não coloque tornozeleira eletrônica, que o Bolsonaro não tenha essas medidas cautelares que foi colocada pelo ministro Alexandre de Moraes. Você veja bem, no grupo de ministro que ele faz parte, quando se vota alguma coisa para julgar a extrema-direita, ele sempre é a favor da extrema-direita. Agora, por que ele lá atrás não foi a favor que o Lula desse entrevista? Porque uma boa parte dos ministros na época do Supremo Tribunal Federal colaboraram com a prisão do Lula, mesmo sabendo que o Lula era inocente. E mesmo sabendo que a vara de Curitiba não podia julgar o Lula. Mas o Fux, inclusive, além disso, proibiu o Lula, porque ele era presidente do Supremo Tribunal Federal na época. Ele proibiu o Lula que desse qualquer tipo de entrevista. Quer dizer, o voto dele depende praticamente do que lado está a pessoa. Se a pessoa for de direita, ele vota a favor, mesmo que no processo ela cometeu crime. Agora, se ela for de esquerda, mesmo que ela seja inocente, ele vota para condenar. Foi isso que ele fez lá em 2018. E também não é só ele, tem outros também. Porque, veja bem, no caso daquela Gabriela Hart,
lá da Lava Jato, que ela cometeu uma série de crimes, ela foi inocentada por ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive presidente do Supremo Tribunal Federal, porque ela tinha cometido, inclusive, que ela foi julgada pelo Código de Ética da Magistratura Nacional, por imoralidade. Quer dizer, ela cometeu crime e foi inocentada. Quer dizer, aí eu tive vendo que depende. Se o cara é um criminoso, no caso do Bolsonaro, aí vai um ministro que apoia o Bolsonaro, ele vai votar a favor do criminoso. É o caso do Luiz Fux. E também dos outros 2 bolsonaristas que tem lá, que foi colocado pelo Bolsonaro. Eles não votam conforme estar no processo. Não é isso. Quer dizer, eu não vou generalizar, porque existe, inclusive, eu tive vendo, por exemplo, o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino vota conforme está o processo. E é um ministro que conhece as leis pra caramba. Agora, esse Luiz Fux, que inclusive foi a Dilma que colocou ele lá no Supremo Tribunal Federal, e ele vota contra, inclusive, contra os próprios companheiros deles lá no Supremo Tribunal Federal. Veja bem, o voto para colocar as medidas cautelares para o Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanini, votou tudo para que se fizesse isso. Agora, o Luiz Fux não. Ele acha que o Bolsonaro tem que ficar livre, leve e solto, cometendo crime na nossa sociedade. Porque o golpe de Estado que o Bolsonaro tentou, com o grupo dele, tentou dar o golpe de Estado na nossa democracia, para o Luiz Fux não foi nada. Ainda ele deve colocar assim, mas não tinha arma. Espera um pouquinho, deram o golpe na Dilma e não tinha arma. E deram o golpe. Derrubaram a Dilma sem arma. Inclusive, na época, o voto do Bolsonaro, ele inclusive glorificou o Ustra. Diz que o voto dele era para relembrar o Ustra. Que o Ustra, inclusive, foi o torturador, na época da ditadura, da presidenta Dilma. Quer dizer, de que lado está o Fux? Ele está do lado da justiça ou está do lado da extrema-direita? Eu acho que ele está, no meu modo de ver, não, pelo voto que ele dá, ele está do lado da extrema-direita. Ele está querendo o caos para o país. Porque o Bolsonaro está pregando o caos. Veja bem o filho dele, o que está fazendo nos Estados Unidos. Agora o Fux vota a favor deles.
ministro é esse? É o fim da picada esse cara. É o fim da picada. Todo mundo está vendo que o Bolsonaro cometeu. E tem outra. Eles queriam, inclusive, matar o presidente da República. Queria matar o vice-presidente da República. Eles queriam matar ministro do Supremo Tribunal Federal, que é companheiro de trabalho do Fux. Agora o Fux acha isso certo? Vota a favor do Bolsonaro? De que lado ele está? Está do lado da justiça ou do lado da bandidagem? Da extrema-direita que quer dar um golpe na nossa democracia? Esse é o Fux. Então é totalmente contraditório o que ele fala, o que ele faz e o que ele vota. Porque lá atrás, inclusive, tem até aqui eu estava lendo uns textos do Rui Barbosa, tem um que ele diz assim: de tanto ver triunfar as inulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes na mão dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude de rir-se, da honra e da vergonha de ser honesto. Isso disse o Rui Barbosa. E isso é inclusive para o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que está apoiando toda essa bandidagem dessa extrema-direita que queria dar um golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil a ditadura militar. Agora, nós que passamos pela ditadura militar, sabemos o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, vocês vão ajudar na luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.